E aí, galera, beleza? Professor Idelmar de Geografia aqui para mais uma videoaula aí. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ciclo das rochas. Nós temos aí uma primeira aula que fala sobre era geológica, sobre estrutura interna da Terra, sobre a teoria da deriva dos continentes, e tem uma segunda aula que fala sobre placas tectônicas, não é isso? Então, nessa terceira aula nossa aqui sobre geologia, nós vamos discutir aí um pouquinho sobre o ciclo das rochas. Então, olha só, as rochas, elas podem ser de três tipos diferentes, né? Quais são esses três tipos? Elas podem ser rochas ígneas ou é, 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 magmáticas, tá ok? As rochas ígneas também podem ser chamadas de magmáticas. Elas podem ser rochas sedimentares e elas podem ser aí rochas metamórficas, ok? Então essas também podem ser aí rochas metamórficas. Então a gente tem três tipos diferentes. Vamos imaginar o seguinte, né? O interior da Terra, lá no manto, é onde a gente tem o magma. Tá vendo o magma aqui? E esse magma, né, consegue chegar até a superfície, seja nos lugares onde a gente tem divergência de rocha, onde as placas estão se afastando uma das outras, seja nos lugares onde a gente tem atividade vulcânica, ok? Então essas rochas vão se distanciando, esse magma chega até a superfície e resfria. Ao resfriar, ele vai dar origem ou a rochas ígneas ou a rochas magmáticas. Então, qual que é a forma de surgimento aí de uma rocha ígnea ou magmática? Pelo resfriamento do magma na superfície. É a única forma que tem jeito de ser criado esse tipo de rocha, ok? E aí, ela vai dar origem principalmente, né, aos escudos cristalinos, né, a estrutura geológica chamada escudos cristalinos. Com o tempo, o que, que vai acontecer com essa rocha ígnea aqui? Ou magmática? Essa rocha vai sofrer intemperismo. Olha lá, o que, que é intemperismo? Intemperismo é a destruição da rocha. A rocha vai gradativamente sendo destruída, vai se transformando em sedimento. E esse sedimento aqui, né, ele vai sofrer desgaste, ele vai ser transportado. Ok? Então você imagina que a gente tem aqui uma montanha e aqui uma parte do relevo mais baixo, ó, né? Então vamos imaginar isso aqui, ó, fazer um maisinho aqui, lembrando que todo lugar onde aparece o maisinho é rocha cristalina, ok? Então a gente tem um maisinho aí e a gente já tem algumas depressões que ocorrem no relevo, não é isso? Na superfície terrestre, tá? Então vamos entender um pouquinho. Com o tempo, essa parte aqui, ó, ela vai sendo desgastada, tá vendo? Então essa parte vai sendo desgastada e o que que vai acontecer com ela, né? Ela vai começar a acumular aqui, ó. Vai começar a movimentar, sair lá de cima e vai começar a acumular em camadas horizontais. Então olha só, essas camadas horizontais vão se acumulando na parte mais baixa do relevo. Só que o que que a gente tem aqui nessa parte mais baixa do relevo que está acumulando aqui? Só sedimento, ok? Só sedimento que está acumulando. Mas a gente tem que entender que esse sedimento de cima aqui, ó, ele vai começar a exercer pressão no sedimento de baixo. E esse sedimento de baixo vai começar a ser compactado, não é? Então você tem uma rocha aqui que vai ser desgastada, ok? À medida que essa rocha aí for desgastada, né? Ela vai gerar sedimentos, esses sedimentos soltos que a gente viu aqui, eles vão ser compactados e aí eles vão dar origem a um tipo de rocha conhecido como rochas sedimentares, ok? Então, o que é rocha sedimentar? Rocha sedimentar é um monte de sedimento compactado, né? É uma rocha porosa. Por que ela é porosa? Porque ela tem espaço entre esses sedimentos. Então, ali você consegue ter infiltração de água, né? Vai formar aí nos aquíferos, vai formar aí nas rochas sedimentares aquíferos e também nas rochas sedimentares é onde nós vamos ter aí
combustíveis fósseis, como petróleo, como carvão mineral e como gás natural, ok? E aí, essa rocha sedimentar aqui, então, ela pode ser formada sempre pelo acúmulo de sedimentos, tá? Ela pode ser de tipos diferentes. Ela pode ser só uma rocha sedimentar com sedimentos de outras rochas. Como que isso chama? Isso vai chamar rocha sedimentar clástica ou detrítica, ok? Ela pode ser uma rocha sedimentar originada aí, né, da mistura entre sedimentos minerais de outras rochas, mais matéria orgânica, seja matéria orgânica animal ou vegetal, né? Ela vai dar origem às chamadas rochas sedimentares orgânicas, ou ela pode ser uma rocha sedimentar que surgiu através de uma reação química, como ocorre, por exemplo, com as estalactites e estalagmites, né? Aquilo que a gente tem no teto e no piso das cavernas, no piso das grutas, que surge do quê? Surge da reação química da água da chuva ácida, que reage quimicamente com o calcário, né? Que é uma rocha carbonática, e aí essa chuva ácida, a acidez da água vai provocar a dissolução. Então a gente vai ter aí uma reação química. Então, olha só, nós temos rochas sedimentares clásticas ou detríticas, que são só sedimentos minerais. Nós temos rochas sedimentares, né, chamadas de rochas sedimentares orgânicas, que tem matéria orgânica junto, e nós vamos ter rochas sedimentares químicas, ok? Só que imagina que por né, algum motivo qualquer aí, além da pressão que essa rocha sedimentar está sofrendo aqui, essa rocha sedimentar também comece a ter ação da temperatura. Então a gente começa a ter aqui calor, ok? A gente começa a ter aqui calor, a gente começa a ter temperatura. Vamos lembrar aí, galera, que cada sedimento desse é composto por minerais diferentes. E cada mineral ele tem um ponto de fusão diferente, tá? Então o que, que vai acontecer? Alguns desses minerais vão entrar em fusão de novo. Alguns desses minerais vão começar a derreter de novo. Tá? Vou dar um exemplo simplesinho. Imagina que você está na sua cozinha e vai fazer um sanduíche, né? E quando você vai fazer um sanduíche, você põe lá pão de forma, 2 pães de forma, você põe lá 2 salames, né? Salame é melhor do que presunto, não é? Porque salame é bom para memória, não é isso? Você come salame de manhã e quando chega à noite você ainda está lembrando que você comeu salame, né? Então você põe lá 2 salames, você põe lá mussarela, você põe lá uma fatia de bacon, né? E para não falar que eu não sou saudável, você põe lá é, 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 uma azeitona sem caroço, ok? Aí você fecha esse sanduíche, esse pão e leva para a misteira, né? Imagina que quando você está caminhando para a misteira, você tropeça e isso cai tudo no chão, ok? Então caiu no chão e separou tudo. Por quê? Porque é só sedimento. Cada coisa que você colocou ali é um sedimento diferente, é um mineral diferente. Aí você chega na misteira, você recolhe tudo isso do pão, né? E chega na misteira. Quando você chega na misteira com isso, você põe na misteira aquele pão deste tamanho, não é isso? Todo mundo aí, quem aí na casa dele, a misteira dele não tem travinha, né? Comum a misteira não ter travinha, que já quebrou a travinha, porque a gente põe um sanduíche sempre maior, não é isso? Você põe o sanduíche lá na misteira e fecha a misteira e segura essa misteira, ok? Depois de 2 minutos que você está lá segurando, você olha para a misteira e descobre que você não ligou a misteira. Ou seja, né, tá fria. Então, você abre a misteira e olha o seu pão. O seu pão, que era deste tamanho, foi compactado e agora está desse tamanhozinho assim, ó, né? Tá fininho o seu pão, porque você compactou ele, ok? Você ainda consegue ir lá e separar cada fatia. Só que se você tropeçar, o seu pão não vai espalhar mais os pedaços como antes. Isso aí é porque os sedimentos viraram uma rocha sedimentar. Você compactou tudo, né? Isso, elas ficaram juntinhas, agregadas,
tá? E aí você tem uma rocha sedimentar. Então, rocha sedimentar é sedimento compactado. Você pega essa sua rocha sedimentar, né, o seu sanduíche, e põe de novo na misteira. Quando você liga a misteira, o que, que vai acontecer? A mortadela vai derreter? Não vai, né? Por quê? Porque a mortadela é um mineral que precisa de mais calor para derreter. O que que vai derreter aí? Vai derreter a mussarela, não é? Então a mussarela vai derreter e ela vai funcionar como um processo de cimentação. Ela vai cimentar os outros grãos, beleza? Os outros sedimentos. Só que vamos pensar em uma coisa. O seu pão ou a sua rocha mudou os elementos? Não mudou, continua tendo os mesmos minerais nela, os mesmos elementos. Mas mudou a estrutura? Mudou a estrutura. Né? O calor e a pressão fez a mussarela espalhar e a estrutura da rocha mudou. Ok? A rocha agora ficou mais resistente, não é isso? Tá? Então você deixou de ter aí uma rocha sedimentar, tá? E passou a ter aí uma rocha metamórfica. Então, para ser uma rocha metamórfica, eu tenho que ter o quê? Pressão e temperatura. Para ser uma rocha sedimentar, eu tenho que ter o quê? Sedimento. Tanto para formar rochas sedimentares, olha isso, hein? Tanto para formar aqui rochas sedimentares quanto rochas metamórficas, eu tenho que ter uma rocha pré-existente. Já tinha que ter uma rocha anteriormente. É diferente da rocha ígnea, né, que é o magma só resfriado. Então, uma rocha ígnea pode sofrer intemperismo, pode sofrer erosão, né, gerar sedimento e ser compactado e virar uma rocha sedimentar. Uma rocha ígnea pode sofrer pressão e temperatura, mudar a estrutura dela e se transformar em uma rocha metamórfica, ok? Uma rocha metamórfica pode ser desgastada, sofrer intemperismo e virar uma rocha sedimentar. É possível isso, né? Uma rocha sedimentar pode virar uma rocha metamórfica, tá? Então, a gente tem um ciclo aí. O que não pode ocorrer? Não pode ocorrer de rochas sedimentares nem rochas metamórficas virarem rocha ígnea, porque a rocha ígnea é só o resfriamento do magma, ok? Então aqui a gente tem, né, um outro no slide aí para você explicando esse processo, né? Cada tipo de rocha. Então eu tenho aqui, ó, rocha ígnea, o magma chega até a superfície, resfria, transforma em rocha ígnea ou magmática, não é? Continuando aqui, a gente tem o desenho, olha lá. Normalmente os escudos cristalinos são rochas ígneas ou magmáticas, é aquele maisinho que eu mostrei para vocês lá, tá? Todo escudo cristalino vai estar representado por um maisinho, beleza? Que é rocha cristalina. E aqui a gente tem as bacias sedimentares, aonde formam as rochas sedimentares. E nessas rochas sedimentares aqui, que são porosas, né? O que que a gente vai ter? A pressão ocorrendo aqui, ó, compactando esses sedimentos. Beleza? Então, normalmente, né, os escudos cristalinos estão associados a minerais metálicos e as bacias sedimentares estão associadas aí a aquíferos e combustíveis fósseis, beleza? Agora olha só que interessante isso da gente pensar, né? Aqui a gente tem os tipos de rocha. Aqui são as rochas ígneas ou magmáticas. Então vocês vão observar que o magma ele ascende, não é isso? O magma ele sobe aí em direção à superfície. Olha aqui, ó. Tá vendo isso? Só que à medida que esse magma sobe, alguns não conseguem chegar na superfície. Olha esse pontinho aqui, ó. Não conseguiu. Ele vai resfriar aí no interior da crosta terrestre. Se ele vai se resfriar no interior da crosta terrestre aqui, ele vai se resfriar mais rapidamente ou mais lentamente? Vai se resfriar mais lentamente, não é? Se resfriando mais lentamente aqui, cada mineral dele vai resfriar em um momento diferente, ok? Então, vai formar os cristais.
né? Pensa em uma brita, você pega a brita lá e olha a brita de construção, você vai ver lá pontinhos cinzas, pontinhos pretos, pontinhos transparentes, não é? É feldspato, mica, quartos. Você está conseguindo identificar cada um desses minerais, tá? Essa rocha aqui é uma rocha ígnea intrusiva. A rocha ígnea intrusiva, eu consigo identificar os minerais. É o exemplo do granito. Olha aqui, ó. Esse granito que você pode ter aí na sua cozinha, ou tem na escola, né? Você olha para ele, ele é cheio de pontinhos de cor diferente, não é? Por quê? Porque aquilo são minerais, cada mineral resfriou em um momento diferente. Então é rocha intrusiva ou plutônica, né? A gente tem aqui também as rochas basálticas, ó. As rochas basálticas também são rochas ígneas. Só que olha aqui, ó, ela está resfriando do magma que saiu aqui, ó, do vulcão, tá vendo? Então ela resfria na superfície. Como ela resfria na superfície, o que que vai acontecer com ela? Vai resfriar rapidamente. Todos os minerais vão resfriar ao mesmo tempo. E aí vai dar uma ideia homogênea para a rocha. Você não vai conseguir identificar os minerais dessa rocha. Se você quiser identificar os minerais dessa rocha, o que que você vai ter que fazer aí, né? Você vai ter que moer essa rocha e levar no microscópio ou fazer um ataque ácido, né? Um ataque químico, porque cada mineral vai reagir de forma diferente com os ácidos. Entenderam isso? Então, as rochas ígneas ou magmáticas, elas podem ser intrusivas, resfriam no interior da Terra, vão dar origem à família das rochas graníticas, ok? Ou elas podem resfriar na superfície da Terra, vai dar origem aí à família das rochas chamadas basálticas, né? As rochas basálticas, elas têm maior homogeneidade, ok? E isso é importante, tá? Qual delas é mais resistente? As duas são rochas muito resistentes, rochas extremamente impermeáveis, tá? Apesar disso, o basalto tem uma resistência maior. Por que que o basalto tem resistência maior? Né? Porque ele não tem esses pontos de contato aqui que a gente está vendo dos minerais aqui, tá vendo? Da rocha granítica. Como ele não tem os pontos de contato, a resistência dele acaba sendo maior, ok? Quando as rochas sofrem aí a ação de temperatura e pressão, essas rochas se transformam em rochas magmáticas. Então, olha aqui, eu tenho aqui um granito, tá vendo? O granito, pode ver que ele está todo pontilhado de corzinha diferente, né? Porque ele é uma rocha ígnea intrusiva. Quando esse granito sofre temperatura e pressão, ele se transforma em uma rocha metamórfica chamada gneiss. O Brasil é formado principalmente, né, de granito gneiss. Olha aqui que você tem as mesmas cores, tá? Os elementos continuam os mesmos, mas a estrutura da rocha mudou. O alinhamento dos minerais mudaram, né? Aqui eu tenho arenito formado de areia compactada, sedimento compactado. Quando esse sedimento compactado, essa rocha sedimentar aqui, tá? Então essa aqui é ígnea e transformou em uma rocha metamórfica. Essa aqui é sedimentar clástica, né? Ou detrítica, ela foi pressionada, virou aí o quartzito, ok? E aqui a gente tem o calcário, é uma rocha sedimentar orgânica, né? Uma rocha carbonática, tá? Quando ela sofre alta pressão e alta temperatura, ela se transforma no mármore. Por isso que o mármore é uma rocha que sempre foi muito usada para arte, né? Por quê? Porque como o mármore vem de uma rocha sedimentar, do calcário, ela é uma rocha mais macia, mais fácil de ser trabalhada. Beleza? E aqui a gente tem um exemplo de rochas sedimentares. Olha lá, se vocês observarem, nas rochas sedimentares, a gente consegue perceber claramente as camadas, os sedimentos colocados, tá? Então, isso é uma das facilidades da gente compreender e da gente enxergar uma rocha
sedimentar. Você bate o olho nela e você enxerga camadas formadas, tá? Claras, como a gente tem aqui, né? Além disso, nessas rochas sedimentares aqui, além de ser porosas, como cada faixa de sedimento desse ocorreu em um período geológico diferente, eu vou conseguir estudar melhor aí as áreas geológicas através dessas rochas sedimentares e das bacias sedimentares, ok? Aqui, né, eu tenho para a gente encerrar essa aula aí o que a gente chama de uma rocha metamórfica. Olha lá, ó, sofreu pressão. Como ela sofreu pressão e temperatura, a gente perde aquele alinhamento, sabe o alinhamento que a gente viu lá nas rochas sedimentares no slide anterior, né? Volta aí um pouquinho para você ver. Então, elas estão alinhadas aqui não, olha aqui, ó, elas aqui vão ficando tortas, ó, vão variando. Essa variação aqui, ó, ela mostra para você o quê? Ela mostra para você que essa rocha aí, ela foi pressionada, né, sofreu temperatura e alta pressão. Quando ela foi pressionada, os sedimentos que estavam assim se movimentaram, né, aqueles que derreteram, né, isso que entraram em fusão, se movimentaram, dando origem aí a uma nova estrutura da rocha. Então, todas as vezes que você vê essa variação, essa curvinha que a gente está vendo aqui das rochas, isso é uma demonstração, né, uma característica aí de rochas metamórficas. Tranquilo, galera? Então, essa aí é a nossa aula sobre rochas. Qualquer dúvida que você tiver, pergunta aí. Nós estamos à disposição, ok? Fica com Deus aí. Um abraço para todo mundo.